E aí, pessoal, aqui é o Aldo do canal Excel para ontem. Bem-vindo a mais uma aula de Excel. Nessa aula, a gente vai falar sobre referência relativa, absoluta e mista. Mas antes de a gente começar, não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Para ajudar na nossa aula, a gente vai ter duas tabelinhas aqui. A primeira, mais à esquerda, é a comissão, o valor percentual da comissão. A tabela à direita, a gente tem uma lista de vendedores e quanto foi as vendas deles em cada trimestre, certo? E nessas duas últimas colunas, eu vou calcular a comissão que cada um deles deve receber referente a cada trimestre. Então, eu vou pegar o valor de venda vezes o percentual de comissão, que é 10% aqui. Isso foi bem tranquilo, a gente já explicou como criar uma fórmula que vai fazer isso, né? Então, vamos usar a multiplicação. Então, igual. Vamos na F2, que é o valor de venda dele, do julho no caso, vezes a comissão, que está onde? Na B2. Enter. Beleza? 10% de 100, R$ 10. Tá certinho. Agora, vamos arrastar essa fórmula para as outras linhas e ver o que acontece. Zero, né? Acho que saiu alguma coisa errada, não. Já que 10% de 55 deveria ser 5,5 reais, certo? Pois então, vamos analisar aqui cada fórmula. Aqui a gente tem F2, B2. Vamos apertar F2 para ficar mais fácil de visualização. Agora vamos para a próxima fórmula. F3, B3. Isso aconteceu por quê? Por padrão, todas as células referenciadas dentro de uma fórmula e ou função, elas são referências relativas. Ou seja, aqui é onde a gente começou a nossa fórmula. Se eu ando uma linha para baixo, todas as células que estão dentro da nossa fórmula também vão andar uma linha para baixo. Veja aqui, eu fui de F2, B2 para F3, B3. Eu continuei na mesma coluna, na coluna H, as células dentro da nossa fórmula se mantiveram na mesma coluna, só se alteraram a linha. Então, a gente foi de F2, B2 para F3, B3, F4, B4, F5, B5. A mesma coisa aconteceria se eu andasse uma coluna para a direita. Então, veja que eu estou em F2, B2. Eu vou me manter na mesma linha, ou seja, na linha B2. Só que eu vou andar uma coluna para a direita. Então, eu vou para a coluna, ao invés de H, eu estou indo para a coluna I. Então, F2, B2 deve ir para G2, C2, certo? E é exatamente isso que acontece. Então, se eu arrastar para as outras fórmulas aqui, as outras células, eu vou de G2, C2 para G3, C3, G4, C4, G5, C5. Beleza. Só que o que eu quero? Eu quero, vamos voltar aqui para o começo, deletar essas outras. O que eu quero é o seguinte, que não importa onde a minha fórmula esteja, eu quero que ela esteja sempre apontada para a célula B2, que é onde está a nossa comissão. Não importa se eu andei para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, sempre vai estar uma célula vezes a B2. Para fazer isso, é bem simples. A gente vai utilizar a referência absoluta, ou seja, ela vai ficar travada naquele lugar, na coluna, numa coluna específica e numa linha específica. E nesse caso, qual que é? É a B2. Então, eu vou travar a célula na coluna B2 e na linha B2. E para isso, a gente vai usar o cifrão. Então, quando a gente usa o cifrão antes de uma coluna, a gente está falando o seguinte: Excel, eu quero que você trave na coluna B. E quando eu uso antes da linha, eu estou dizendo, Excel, trave na linha 2. Então, aqui o que eu falei? Excel, trave na linha B e na linha 2, certo? Então, quando eu arrastar para a próxima linha, ou próximas linhas, veja aqui, a gente foi de F2, B2, de F3 continuando em B2, F4 continuando em B2 e F5 continuando em B2. Uma outra forma que eu poderia ter feito isso é, ao invés de ter colocado os cifrões aqui, deixa eu deletar eles aqui, seria ter apertado o atalho do cifrão para esse caso, que é o F4. Então, a primeira vez que eu apertar F4, ele vai preencher o cifrão antes da linha e da coluna. Se eu apertasse F4 mais uma vez, ele iria preencher o cifrão somente na linha. Mais uma vez o F4, somente na coluna. Mais uma vez o F4, ele limpa
os cifrões. Então, se é a primeira vez que eu estou apertando F4, ele vai preencher o cifrão antes da coluna e antes da linha. Então, Enter. Então, eu preencho nas outras células e vejo aqui F3B2, F4B2 e F5B2. E agora, se eu andar uma coluna à direita, veja que a célula que está sem cifrão, ela andou uma coluna à direita. Então, ela foi de F2 para G2, porém continuou travada em B2. Então, se eu arrastar para as outras células aqui, a gente vai ter G2B2, G3B2, G4B2, G5B2. Beleza. Isso aqui é a referência absoluta. Agora, vamos para um segundo exemplo que a gente vai usar uma referência mista, tá bom? Que é, vamos supor que, ao invés de eu ter um percentual de comissão fixa, eu quero um percentual de comissão para cada trimestre, tá certo? Então, vamos colocar aqui. Primeiro trimestre, 10%, certo? E para o segundo trimestre, eu quero 15%, beleza? Então, vamos apagar aqui e aqui também. Então, o que eu estou falando? O seguinte, olha, eu vou querer que... Eu estou apontando a nossa fórmula para F2 e para B2. Então, quando eu andar para a direita uma coluna, ou seja, eu vou arrastar a nossa fórmula para a comissão do segundo trimestre, eu vou andar uma coluna de F para G, ou seja, eu estou indo para o segundo trimestre em vendas. E eu vou querer também que a célula que está travada em B2 também vá para a célula C2, para que ela vá para o segundo trimestre. Ou seja, eu só quero que ela fique travada na linha. Eu não quero que a coluna fique travada também. Eu quero, se eu andar uma coluna direita, que ele também ande uma coluna direita com relação ao percentual de comissão. E como eu faria isso? É referência mista. Referência mista é eu vou travar ou uma coluna ou uma linha, tá certo? A absoluta eu travo a coluna e a linha. Para esse nosso caso, o que eu quero fazer? Eu quero que ele fique somente travado na onde? Na linha. Que eu quero que ele fique se mexendo na coluna. Então, eu removo aqui o cifrão. Então, eu falei para o Excel, olha, fique travado na linha 2, porém na coluna B você está relativo, você pode se mexer. Então, se eu preencher essa fórmula para as outras células, veja que eu continuei, eu continuo na mesma coluna H, eu só mudei a linha. Então, eu fui de linha 2 para linha 3, linha 4, linha 5. Então, sempre andei uma linha para baixo. Veja que eu fui de F2, continuei em B2. F3 continuei em B2. F4 continuei em B2 e F5 continuei em B2. Agora eu vou andar uma coluna para a direita. E veja que o B2 aqui, ele vai ter que andar também para onde? Para uma coluna à direita. Uma coluna à direita de B2 é o que? C2. Então veja que eu fui de F2, B2 para G2, C2. E eu continuei travado na linha 2. Então, se eu arrastar essa célula para baixo, veja que eu saí de G2 e vou para uma célula para baixo, que é a G3. Porém, vai continuar travado em C2. Ó, G2, C2, G4, C2 e G5, C2. Chegamos ao final de mais uma aula. Nessa aula aqui a gente falou sobre referência absoluta, relativa e mista. Se você ainda continua com alguma dúvida referente a esse assunto, deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado por ter assistido a nossa aula e até a próxima.